Bom dia a todos, meus queridos, meus amados amigos, irmãos, meus entes queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, hoje já quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Apóstolo Paulo nos ensinará a carta aos Filipenses, a cidade de Filipos. Um homem estava preso, esse homem que teve um encontro extraordinário com Jesus Cristo. Estava preso e escreveu essa carta aos Filipos, animando o povo que estava solto, que estava livre, que não estava numa prisão igual este homem. E ele nos ensina aqui nesta manhã, me ensinou durante todo o tempo após o Evangelho de Cristo chegar à humanidade. Olha bem que interessante. Não andeis, Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica e ações, com ações de graça. Então, nossas orações, nossa súplica é um pedido humilde e insistente, além da oração, e aqui crescendo com ações de graça. Ações de graça, meus irmãos, é o reconhecimento contínuo da soberania de Deus, bondade e a provisão de Deus. Ter essa certeza, expressando gratidão sincera por suas bênçãos, salvação e cuidado, independentemente das circunstâncias. Então, é isso, é viver esta certeza, essa fé, crendo na soberania de Deus, de certa forma, assim como está em Colossenses, que eu gosto tanto, Colossenses 2, no verso 7, Paulo também nos ensina sobre essa passagem. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, ou seja, enraizados e edificados, e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Então é isso, é o reconhecimento contínuo da soberania de Deus. Vamos orar para que o Senhor nos revele mais nessa manhã. Glória a Deus, aleluia, Pai querido. Ô Pai eterno, meu Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma noite de sono reparadora. Obrigado por mais um dia. Obrigado por este Evangelho que cura, liberta, restaura. Ô Senhor, em nome de Jesus, que através do seu Evangelho possamos juntos tirar nossos cansaços, cansaço físico, cansaço emocional e o cansaço existencial. Ô Pai, em nome de Jesus, que possamos juntos entender, compreender os caminhos do Senhor. Se precisarmos da ciência que o Senhor deixou para o homem estudar, que cada um possa entender, se autoanalisar e chegar nos especialistas para descansar. Ô Senhor, o Senhor sabe por que estou dizendo isso, porque eu também, às vezes eu me sinto cansado, e eu não sei que cansaço é esse. Já entendi que não é físico, aparentemente não é emocional, talvez o existencial, mas eu já estou aqui insistentemente, humildemente, na minha petição ao Senhor, na minha oração neste momento, com ação de graça, entendendo da soberania do Senhor. E dando exemplo até para os meus irmãos onde chegará esse devocional.
que eu estou apresentando aqui a minha petição. Que eu preciso, Senhor, me aliviar deste cansaço. Ô Senhor, para que eu possa ter mais ânimo, para que eu possa ter mais garra. Assim como Paulo aqui nos ensina tanto, Senhor, um homem que estava ali preso por perseguição espiritual, religiosa, preso ali pelos aqueles religiosos desse tempo, mas mesmo assim ele estava firme, orientando, aconselhando, levando o teu evangelho libertador adiante. Nos ensine, Senhor, com o ato de Paulo, com este ato, com todos os atos que o Senhor deixa claro aqui no teu manual de vida. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que possamos sair desta manhã enriquecidos, cheios da tua presença, aliviados desses cansaços que a vida nos traz. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. E fui sincero aí, né, na situação que eu estou passando. Mas, assim como diz aqui, desde o verso 2, Paulo nos ensina aqui, ele estava aqui, um apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, aqui bem claro que o Senhor nos deixa aqui uma coisa que eu animei aqui: alegrai-vos. E Jesus Cristo disse isso várias vezes. Então, espiritualmente falando, não pensem em felicidade plena. As coisas espirituais, elas são dessa forma: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Jesus Cristo também gostava de repetir esse alegrai-vos. E Paulo aqui, mais uma vez, nos ensina. Então, o que precisamos fazer é nos mover através da palavra de Deus, fazendo este movimento em ações de graças, contando com a soberania de Deus, entendendo que Deus diz que eu sou. Deus não nos ensina aqui nas escrituras sagradas ou neste manual de vida que você deve posicionar eu sou, porque Ele já disse quem é Ele. Então, Ele nos deixou este evangelho para nos ensinar que a gente precisa estar perto do Senhor. A nossa moderação conhecida, ela deve ser por todos os homens. Não andemos ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, peça ao Senhor nosso Deus, ore ao Senhor, façam suas súplicas, os seus pedidos, insistentes e humildemente, com ações de graças, com a certeza que Ele é o soberano Deus, Ele quem vai nos
abençoar, nos orientar, nos responder mediante a nossa necessidade. Por isso Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, ele deixou bem claro isso. Em Mateus 6, no verso 25, ele disse aqui, para a gente não ter solicitude, ou seja, ansiedade excessiva pela vida. Ele diz no verso 5, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, então, o fato da gente ter a vida que Ele nos deu, que Ele, pelo mistério, porque você não pediu para nascer. Quando seus pais teve vocês, quando a gente nasceu como bebê, nossos pais não esperavam exatamente, ou poderia ter até uma ideia como queria um filho, mas só o Deus Pai sabe da sua história, sabe como você será, a trajetória que você passou, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, assim como está aqui no verso 3, na parte B. Meus irmãos, existe uma discordância ou uma não concordância teológica, que eles usam por aí um nome chamado arminianos e calvinistas. Mas o que vale é o que está escrito. Aqui está escrito cujos nomes se encontram no livro da vida. Existe essa não concordância sobre se os nomes, se as pessoas salvas já estão determinadas, ou seja, a predestinação chamada. Mas na verdade, a palavra sempre deixa claro que os nomes estão no livro da vida. Nenhuma passagem bíblica vai dizer aqui que Deus vai escrever o nome da pessoa no livro da vida para salvação eterna, cuja apenas, se eu não me engano, Davi falou, ele em oração, ele mesmo, dizendo que não apague o meu nome do livro da vida, algo nesse sentido. Mas quando são palavras diretas de Deus Pai ou Deus Filho, nunca vai estar escrito sobre isso. Então sempre vai estar escrito aqui, se está escrito o nome no livro da vida. Então que eu e vocês possamos crescer em ações de graças, em súplicas e orações, estando alinhado com o plano salvífico e sendo dentre aqueles, como está em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6 vai nos dizer sobre isso, os que estão com, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, sensualidade, ou não sabeis, olha bem, os que não herdarão o reino de Deus, que supostamente não estão com o nome escrito no livro da vida, ou se morrerem assim, no mínimo, porque existe o processo de edificação aqui na terra. Mas aqui está escrito, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito
do nosso Deus. Então, que possamos trazer a nossa reflexão, e quando tivermos esses cansaços, e não ficarmos aqui ansiosos pelas coisas, mas a gente buscar a posição para estarmos dentre estes que herdarão o reino de Deus. Porque aqui está dizendo, estes que eu relatei agora há pouco, que está no verso 9, então a palavra depois diz exatamente assim no 11, tais foste alguns de vós, então que eu fui alguns desses, e eu posso enumerar os que eu fui aqui tranquilamente. Eu já fui injusto, eu já fui impuro, eu já fui idólatra, eu já fui adúltero, eu já fui sodomita, eu já fui avarento, eu já fui bêbado, eu já fui maldizente, dentre esses daqui. Mas eu sou dentre esses daqui, e eu já fecho esse raciocínio e espero em Cristo, que eu e vocês, eu tenho certeza que eu sou, e que muitos de vocês que estiverem nesta posição, nem sei porque Deus me levou até a esta passagem bíblica, mas eu espero em Cristo que muitos dentre nós que de alguma forma somos transformados, assim como aqui no verso 11 diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, fechando esse raciocínio, eu digo a vocês que a gente tem que estar nesta posição de não ser ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e que sejamos dentre estes que são companheiro de jugo. Também peço que as auxilies, assim como Paulo disse aqui, algumas mulheres, a Evódia e Sintique, e ele menciona aqui sobre Clemente também, que era o cooperador da obra, cujo eu e vocês também sejamos esses cooperadores e que tenhamos o nosso nome no livro da vida. E que assim seja, em nome de Jesus, para as nossas vidas, e que sejam conhecidas por transformação, por posição de quem tem este nome no livro da vida, e que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, e como exemplo, como eu estou dizendo aqui, que a minha petição, que a minha oração, que a minha súplica seja levando a soberania de Deus, levando humildemente o conhecimento contínuo da soberania de Deus, a bondade e a provisão dele, que a minha vida seja sincera pelas bênçãos do nosso Senhor sobre a minha vida, sobre a salvação dele e o cuidado sobre a minha vida, independentemente das circunstâncias, independentemente que eu estou aqui, como em oração eu disse, cansado, mas o Senhor vai me dar força, ele vai renovar as minhas forças, assim como em Isaías 40, no verso 31, nos contempla, porque os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, se cansam, mas não se fatigam. Oh, glória! Fique em paz, tenha um excelente dia e que vocês continuem sendo abençoados. Não deixem de ouvir a palavra de Deus através desse devocional, através de outros, através da casa do Senhor, onde é ministrada a palavra pura e genuína, e que você também aprenda
a ler as Escrituras, porque quando alguém ministrar uma heresia ou algo que não está na palavra de Deus, que você possa entender e não absorver coisas fora do rumo, da direção do Espírito Santo sobre a sua vida. Fique em paz e tudo de bom. Até a próxima.